está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos louvar e agradecer o nome do Senhor a partir de agora, no nosso culto de adoração. Quero convidar os irmãos a baixarem suas frontes
nós vamos dar início ao nosso culto de oração, agradecendo a Deus pela rica oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em seu santo nome para mais uma vez podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma semana de vitória, por mais uma semana aí livres desta pandemia. Agradecemos a Deus pela recuperação de cada irmão que estava adoentado. Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, do Theo, do Benício, da Lulô, a minha saúde também, graças a Deus, eu estou bem. Quero pedir aos irmãos que estejam orando aí pelos meus sobrinhos, pela minha mãe, que estão de isolamento, que Deus possa derramar a sua graça sobre a vida de cada um deles. Continue orando aí pelos nossos irmãos que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus, também aos nossos irmãos caminhoneiros, segurança pública, que Deus abençoe cada um deles e que eles estejam sempre seguros nas mãos do Senhor. Quero pedir novamente que os irmãos estejam orando aí pelo manifesto da Bansul, também pelo fornecimento de cestas básicas que nós estamos pleiteando para que nós possamos abençoar a nossa comunidade. Nós não sabemos até quando irá essa quarentena. Hoje, nós sabemos hoje que possivelmente essa quarentena se estenderá, porque aqui no município de São Paulo, infelizmente as pessoas não obedecem ao isolamento social, está abaixo de 50%, e por ser assim, muito provavelmente o nosso governador irá prolongar a quarentena. O nosso pedido aos irmãos, como sal e luz da terra que somos, é que os irmãos obedeçam às determinações do Estado. Fiquem em casa, irmãos, não saiam, para que acabe logo aí essa quarentena e nós voltemos a cultuar na casa do Senhor, tá bem? Eu recebi no grupo, essa semana, um irmão nos postou no grupo um decreto do nosso governador regulamentando a volta, inclusive, das instituições que são consideradas essenciais, como é o caso das igrejas. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós só faremos isso de forma segura, tá? Nós vamos fazer isso com muita cautela. Então, quando for dada a ordem de voltarmos a cultuar, muito provavelmente nós iremos fazer 2 cultos, um de manhã e um à noite. Esses cultos terão aí a divisão por faixa etária, como nós já havíamos discutido inicialmente, e mesmo assim, todos os irmãos deverão usar máscara. Então, aqueles irmãos que não se sentirem confortáveis, acompanharão o culto pela internet. Nós vamos fazer ao vivo, para aqueles irmãos que também estão adoentados, estão de isolamento social, que possam também acompanhar o culto. Então, para que isso aconteça, nós vamos celebrar o culto na igreja, ao vivo, para que os irmãos que estejam em casa, que não possam sair, também nos acompanhem. Mas aqueles que pretendem se reunir conosco, nós nos reuniremos com máscaras. Nós iremos fazer um culto às 9 horas da manhã e iremos fazer um culto às 6 horas da tarde. O que é que nós vamos fazer? Enquanto nós estivermos fazendo o culto pela manhã, nós vamos suspender a escola bíblica dominical para podermos aproveitar o culto de manhã e o culto à noite. Tá bom? Aí assim alcançarmos toda a membresia da igreja, mas de forma segura. Nós vamos espaçar os bancos, vamos isolar um banco sim, outro não, para que os irmãos tenham aí um distanciamento um do outro e, além disso, o uso de máscara e de álcool gel. Tá certo? Após cada culto, nós iremos fazer uma força-tarefa e vamos higienizar os bancos para dar mais segurança ainda aos irmãos. Isso quando acabar a quarentena. Nós não sabemos, muito provavelmente deveria ser a partir do dia 11 de maio, mas em virtude dessa desobediência, das pessoas não obedecerem às determinações do Estado, do governador, talvez ele estenda essa quarentena
por mais tempo. O nosso pedido a Deus é que isso não aconteça, que Ele libere para que a gente volte a cultuar na igreja e para que nós voltemos aos nossos trabalhos habituais de evangelismo e de nossos encontros, de nossos estudos, do curso de teologia, enfim, para que nós tenhamos mais segurança, mais conforto, né? Nós estamos vivendo uma época tenebrosa, uma época de terror. O que tem acontecido aí não é fácil. Então, o nosso pedido é para que o Senhor abençoe o nosso Brasil, né? Nós temos visto aí Manaus vivendo uma situação surreal, situação jamais pensada anteriormente. Nós jamais imaginaríamos que o Brasil fosse passar pela situação que estamos passando. Mas, infelizmente, isso também faz parte da nossa imprudência como brasileiros, né? Nós deveríamos nos resguardar mais. Eu já falei em outras ocasiões que enquanto a China estava se precavendo, estava se isolando, estava fechando as suas fronteiras, o Brasil estava envolto, estava preocupado com o lucro que ia dar o carnaval. E olha aí o que aconteceu. Centenas aí de contágio, que não começou, obviamente, no mês de março, né? Já havia o número de contágios existentes, por conta da nossa imprudência. Mas não adianta chorar sobre o leite derramado. Nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso povo, principalmente daqueles mais pobres, daqueles que vivem numa situação de aglomeração por obrigação, como é o caso das pessoas que vivem em favelas e que são obrigadas a conviverem de forma aglomerada, tá bom? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo livramento até aqui concedido a cada um de nós e também suplicar ao Senhor que abençoe o nosso povo. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que Tu tens nos concedido às nossas famílias, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, condições de encarar, Senhor Deus, essa pandemia, de enfrentar, Senhor Deus, essa pandemia com o livramento da Sua santa mão, Senhor. Nós te suplicamos, Pai de amor, que Tu possas, Senhor Deus, abençoar os nossos irmãos que estão trabalhando na linha de frente do combate a esta pandemia, como os irmãos que trabalham em hospitais, em clínicas, os irmãos que trabalham com transporte e com segurança pública. Tu, ó Pai, sabes cada um deles, Senhor Deus, e nós te pedimos que Tu possa, Senhor, proteger a cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o estado de Manaus, Senhor Deus, para que haja, Pai, livramento naquele lugar, para que haja, Senhor Deus, derramamento da Tua graça, Senhor Deus, que aquelas pessoas possam ser alvejadas pelo Teu amor, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, abençoa o nosso país, para que a gente consiga, Senhor Deus, enfrentar essa crise, Senhor Deus, e achatar a curva de contágio, Senhor Deus. Que nós possamos estar preparados para acabar com o isolamento social de forma gradual e que essa volta, Senhor Deus, ao convívio normal não redunde, ó Pai, para prejuízos maiores. Que não aconteça, Senhor Deus, de haver maiores contágios do que está tendo até agora, Senhor. Nos livra desse mal, é o que nós te suplicamos e te pedimos que Tu possas desde já abrir os nossos corações, abrir, Senhor Deus, as nossas mentes, para recebermos de bom grado, Senhor Deus, a Tua palavra. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos também que orem em favor dos nossos irmãos que estão afastados da igreja espiritualmente. Esse é um momento de muita contemplação, de muita meditação, e nós pedimos a Deus que visite esses nossos irmãos, que eles possam pensar na situação de cada um deles diante de Deus, principalmente diante dessa pandemia, e decidam em nome de Jesus voltar para a igreja, que
que eles possam ter um convívio com o Senhor mais sério, um convívio com o Senhor de mais comunhão, de mais entrega. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e em seguida nós voltamos com a palavra do Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no... Declara essa verdade. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, levante as suas mãos nesse lugar e creia que há favor de Deus para você e sempre cuidou de mim. Faça explodir o teu som. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em... Oh, nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Bem-vindos de volta. Nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor e ver o que o Senhor Deus tem para nos falar esta noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14 e do versículo 22 em diante, que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu no monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida pelos irmãos, que aquela passagem onde Pedro andou sobre as águas. Diz a palavra de Deus que Jesus despediu as multidões e foi orar no monte, quando os discípulos entraram no barco e começaram a remar. Mais adiante, os discípulos foram surpreendidos com a força do vento, a força das águas, e se apavoraram. As águas provavelmente jogavam o barco de um lado para o outro, com um vento muito forte, como é muito comum no mar, e Jesus, vendo aquilo, caminhou até eles, possivelmente já para não deixá-los aterrorizados. Mas isso já havia acontecido. Eles ficaram com muito medo, muito assustados, muito inseguros do que poderia acontecer, e quando viram Jesus ao longe, imaginaram e pensaram que era um fantasma, no que Jesus falou: calma, sou eu que estou aqui. E Pedro, numa atitude de dúvida, talvez por conta da escuridão, por conta da distância, perguntou: se tu és tu, Jesus, deixa-me ir contigo. Quando Jesus pediu para que ele se aproximasse, caminhasse sobre as águas. E assim Pedro fez, e caminhou sobre as águas, sob a ordem do Mestre. E aproximando-se de Jesus, ele percebeu que o vento estava muito forte, ouviu o barulho das águas e temeu e afundou sobre ela. Jesus imediatamente retirou Pedro sobre as águas. Ele estava se afogando, puxou ele para cima, entraram no barco e eles prosseguiram viagem. Esse episódio é muito bonito quando a gente vê o poder que o Senhor Jesus tem, o milagre que o Senhor Jesus operou na vida dos discípulos naquela noite. Muito provavelmente para que os discípulos vissem o seu poder, a sua glória. Mas esta passagem nos traz algumas meditações, alguns pontos que nós devemos meditar. Os discípulos estavam sem Jesus no barco, Jesus tinha ficado no monte para orar, e quando eles viram aquela tempestade, eles se assustaram, e não era uma coisa que foi comum, foi fora do comum, porque os discípulos eram pescadores. Eles já viviam habitualmente sobre esses ataques da natureza, eles já estavam acostumados, e eles se assustaram porque aquilo estava fora do controle deles. Ficaram apavorados, muito possivelmente achando que iriam naufragar. Quando viram Jesus andando sobre as águas, aí é que eles ficaram amedrontados, achando que era um fantasma. E aí, quando ouviram a voz do Senhor, com certeza eles se acalmaram. Embora Pedro tenha indagado que, se fosse Jesus, o chamasse para ele caminhar sobre as águas. Foi um momento onde os discípulos passaram um susto. Mas ao ver Jesus, eles se tranquilizaram, porque eles tinham certeza absoluta de aquele mal-estar que eles estavam passando, aquela adversidade que eles estavam passando, logo ia cessar,
porque não foi a primeira vez que eles tiveram um milagre como aquele. Já em outras ocasiões, o Senhor Jesus já havia atendido a eles quando o próprio Jesus estava no barco dormindo e houve um ataque da natureza como esse, ventos fortes, chuva, o mar revolto, o barco jogava para um lado, jogava para o outro, e Jesus lá com muita tranquilidade dormindo, porque Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar. Ele acalmou a tempestade como se acalma algo que não tem força nenhuma. E os discípulos, maravilhados com aquilo, glorificaram o seu nome. Foi exatamente isso que aconteceu nesta palavra. Embora tenha acontecido algo mais que muitas vezes nos fogem aí da meditação, da contemplação, que foi o comportamento de Pedro em relação ao milagre que Jesus realizou. Porque Pedro ouviu a voz de Jesus, pediu para que ele permitisse ir até ele, e mesmo indo, sabendo que Jesus estava ali, havendo participado de outro milagre anterior, mesmo assim, quando chegou próximo de Jesus, que ele lembrou da força do vento e das águas, ele caiu novamente. Isso nos mostra que mesmo nós pertencendo a uma família de Cristo, a uma família de Deus, ao corpo de Cristo, e sabendo que Jesus está ao nosso lado constantemente, sabendo que Jesus está ao nosso lado a todo instante, nós tememos a nossa situação aqui na terra. E contextualizando, trazendo para nós essa passagem de Jesus com seus discípulos, nós podemos mencionar e simbolizar como aquele mar revolto, aquela tempestade, tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Que situação trágica, que situação ruim, que situação temerária que nós estamos sentindo hoje. Meus irmãos, é muito difícil saber que tem um parente que está doente, que está isolado, que você não pode visitar. A única coisa que você pode fazer é ligar para ele, conversar, procurando passar uma mensagem positiva, uma mensagem de consolo, mas o contato físico, o abraço, o aperto de mão, a presença ali presente, isso nós não podemos fazer. Nós estamos impedidos de fazer. E isso nos deixa mais triste quando nós imaginamos aquelas pessoas que estão perdendo para a Covid-19 os seus parentes. Tem pessoas morrendo, às vezes nem com a Covid, e são impedidas de fazer um sepultamento. Isso é muito triste, isso é muito constrangedor, isso é muito desanimador. É uma situação de indignidade, porque o que se espera numa situação de morte, numa situação de falecimento, é que nós tenhamos pelo menos como último contato, como última homenagem, um culto celebrado ao Senhor pelo falecimento do nosso ente querido. Eu me lembro quando o seu Valentim faleceu, o pai do nosso irmão Sidney, e não pôde haver sepultamento, porque o pessoal do IML já havia alertado eles de que existia um risco muito grande de contágio, estava logo no início, foi logo quando a igreja decidiu fazer o isolamento social. No dia seguinte, eu acho, o pai do nosso irmão Sidney faleceu e não pôde haver velório, irmãos. O conselho do pessoal que trabalha no necrotério, no IML, foi de que não houvesse velório. Eles deveriam ir lá, enterrar o corpo, ficar 10 minutos lá e só, para que não houvesse possibilidade de contágio. Isso tem acontecido no Brasil e no mundo. As pessoas não têm oportunidade de sepultar o seu ente querido. Imagine, meus irmãos amados, nós que temos o costume de fazer um culto bonito, com muito louvor, com muitas homenagens, de repente temos o nosso irmão ali, o nosso familiar sepultado em 10 minutos,
ainda sob pena de contágio. É muito triste, é um desalento para as nossas almas, é um desalento para o povo de Deus, para qualquer pessoa que passe por essa situação. Então é uma situação muito difícil para nós, para a humanidade de uma forma geral. Nós estamos vivendo dentro de um mar revolto, com os ventos fortíssimos, com as águas empurrando, jogando o nosso barco de um lado para outro e com a sensação de que ele vai naufragar. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma situação horrível do ponto de vista da saúde. Como se não bastasse, no nosso país, estamos vivendo uma guerra política. Uma guerra que está envolta do comércio, que está envolta do capitalismo, uma guerra entre partidos, uma guerra entre lideranças, numa situação que não era para existir, numa situação que era para nós viver e ficarmos em paz, focados no problema da saúde, e não diante de uma tragédia econômica que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos adversos que nunca imaginamos. Pessoas que estão deixando de trabalhar, não porque estão doentes, não porque não têm emprego, mas porque não têm oportunidade para trabalhar. Estamos vivendo uma época em que nós não podemos sair de casa. Não é por conta da violência, não é por conta do trânsito, mas por conta da pandemia. Que situação, meus irmãos, que nós estamos vivenciando, que sequer jamais pensaríamos que iria passar por um momento como esse. Então, contextualizando essa palavra de Mateus, capítulo 14, onde nós contemplamos os milagres de Jesus ali na vida dos discípulos, no mar revolto como aquele, nós estamos passando por esse mar. Nós estamos passando por essas águas revoltas aí. E o engraçado, irmãos, é que o nosso barco, para nós cristãos, é igualzinho aos dos discípulos. Porque, embora nós estejamos no mar, nesse mar revolto, de muita ventania, nós estamos num barco chamado Igreja de Cristo. Nós temos Cristo como nosso capitão. Nós temos Cristo como nosso leme. E em muitas dessas ocasiões em que nós estamos vivendo, nós tememos, mesmo tendo Cristo como capitão. Mesmo sabendo que o Senhor já operou entre nós muitos milagres, que o Senhor já nos curou do câncer, que o Senhor já nos curou de acidentes, de cirurgias diversas. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu já passei por momentos assim, muitos irmãos da igreja já passaram por momentos difíceis, mas nenhum deles talvez tenha sido pior do que nós estamos vivendo. Eu me lembro quando eu estava tinha acabado de fazer a cirurgia e peguei uma infecção, de que eu fiquei numa situação muito ruim. Mas mesmo naquela situação, irmãos, eu sabia o que eu estava passando. Eu sabia que a dificuldade que eu estava passando era da infecção. E nós estamos vivendo um momento que nos traz muita incerteza, porque se nós ficamos gripados, a gente não sabe se essa gripe é uma gripe sazonal ou se essa gripe é uma Covid-19. Se é uma gripe sazonal, maravilha, porque ela nos afeta, mas é mais difícil afetar aqueles que nos cercam, a nossa família que nós amamos. Se não é, nós estamos colocando nossa família em risco, porque nós não saímos de casa, a nossa família também não pode sair e fica todo mundo ali naquele ambiente, por maior que seja a casa. Então, é uma situação muito difícil, mesmo para nós que que pertencemos ao barco chamado igreja. E muitas vezes, nessa situação difícil, nós duvidamos. Nós já conhecemos os milagres, a despeito de Pedro,
que conhecia os milagres que Jesus já havia realizado. Pedro já havia passado pelo episódio da ressurreição de Lázaro. Pedro já havia passado pelo episódio da multiplicação dos pães. Aliás, este milagre de acalmar a tempestade se deu logo após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E mesmo diante de tudo aquilo, Pedro duvidou do Senhor. No primeiro momento, Pedro levantou a cabeça e andou sobre as águas, mesmo sabendo que estava passando aquela situação adversa. Mas quando ele chegou perto de Jesus, que ele sentiu, que ele percebeu a força da natureza, Pedro temeu e afundou. É exatamente isso que nós estamos passando. Nós estamos passando momentos em que nós, por diversas vezes, já contemplamos os milagres que o Senhor Deus nos proporcionou, os livramentos que Ele nos deu, confiamos em Sua palavra e decidimos, vamos seguir o Mestre, vamos em frente, vamos lá. Mas quando nós somos atingidos, nós afundamos. Nós afundamos porque nós somos carnais, nós somos de carne e osso. Embora nós tenhamos as nossas convicções, embora nós tenhamos a nossa fé, nós fraquejamos porque é o que nós somos, irmãos amados. Nós somos fracos. Vai chegar um momento em que o Senhor vai restaurar a nossa vida espiritual. Vai chegar um momento em que o Senhor vai nos dar alento. E quando esse momento chegar, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas apesar, irmãos, de sermos carnais, nós somos filhos do Senhor, lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. E apesar de todas essas adversidades que nós passamos, que nós fraquejamos, que muitas vezes nós duvidamos, nós sabemos que nós temos um mestre em quem confiar. E esse mestre que nós temos e sabemos quem, quando e como confiar, ele nos dá a certeza de que quando nós estivermos na dificuldade, nós podemos estender as nossas mãos, nós podemos clamar e ele vai nos atender. Chegamos aí ao final desta mensagem, onde Pedro clama ao Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Jesus. Jesus segura a sua mão, sobe no barco e acalma a tempestade. Nós estamos passando sim por momentos adversos. Nós fraquejamos sim. Nós duvidamos quando somos atingidos sim. Mas nós temos que ter plena convicção de que quando nós estivermos no meio da tempestade, no meio de uma situação tão adversa como a que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos saber, meus amados irmãos, que basta nós clamarmos ao Senhor, levantarmos as nossas mãos para o céu e dizer, nos salva, Jesus, salva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha certeza absoluta que o Senhor vai estender a sua mão, vai tirar você desse mar revolto e vai nos salvar. Ele vai subir novamente conosco no barco e vai acalmar a tempestade. Nós temos plena convicção, meus amados irmãos, que nós vamos chegar no momento de calmaria. Essa tempestade vai passar porque nós vamos segurar na mão do Senhor. E isso nos faz, irmãos, obrigatoriamente, meditar sobre a nossa condição com o Senhor hoje. Eu estou no barco com Jesus ou eu estou fora do barco? Eu estou no barco ainda que em meio a uma tempestade, ainda que envolvido por ventos fortes, por um mar revolto, mas eu estou com Jesus no barco ou eu estou remando sozinho? Como é que tem sido a minha vida diante de Deus? E agora eu gostaria de dar um recado aos nossos irmãos que estão longe da igreja. Como é que está a sua vida, meus irmãos? Aproveite a oportunidade, aproveite a situação que você está passando, porque você também
da mesma forma que nós está passando por essa situação adversa, por essa situação de perigo, aproveite essa oportunidade e reflita sobre tudo que tem acontecido. O que está acontecendo com você e com o Senhor Jesus? Você está em comunhão com o Senhor? Você que está longe do barco, volte para o barco. Fique nesse barco chamado a igreja e, em meio a essa tempestade, peça socorro ao Senhor. O Senhor vai lhe atender. O que nós não podemos fazer, meus amados irmãos, é ficarmos fora desse barco. O Senhor criou um barco chamado igreja para que nós estivéssemos nela, sabendo Ele que nós iríamos passar por toda sorte de adversidade, por toda sorte de dificuldade. Mas Ele criou esse barco chamado igreja para que eu e você estejamos juntos, passemos juntos pela prova, mas também sejamos vitoriosos juntos. É isso que o Senhor quer. Pare para pensar, meu irmão amado, nessa situação que você tem vivenciado fora do barco chamado igreja. E pense na possibilidade de você voltar. O Senhor não quer que você fique fora desse barco. O Senhor quer que você esteja junto conosco nesse barco. Essa mensagem termina no versículo 30 e versículo 31, onde diz que Jesus estendeu a sua mão, tirou Pedro de dentro da água, subiu no barco com ele e acalmou o mar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos nos afogando, estamos dentro da maresia e basta apenas clamar ao Senhor: Senhor, me salva, para que nós possamos ser vencedores. E muitas vezes, por uma escolha nossa, nós insistimos em ficar dentro do mar, nós insistimos em ficar afogados. Talvez, irmãos, nós não tenhamos muito tempo, talvez nós não tenhamos muita oportunidade. Isso é um recado para você que está longe da igreja. Quanto tempo você acha que pode ficar longe desse barco? Por quanto tempo você acha que pode ficar fora desse barco chamado igreja? Tenha cuidado, meus irmãos. O Senhor ama a sua vida. O Senhor quer que você faça parte desse grande barco chamado igreja. Nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. E nós queremos que você volte para a igreja. Nós queremos que você fique conosco. Nós vamos sair dessa tempestade. Apesar de sermos fracos, apesar de duvidarmos, apesar de sermos carnais, mas nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos lavados e regenerados no sangue de Jesus. E nós vamos vencer, segurados na mão do Senhor. Então não fique longe. Volte para o seio do Senhor. Volte para o seu barco. Volte para onde você não deveria ter saído. Esse é o nosso pedido para você, irmão, que está distante. Para você, irmão, que está aflito, que está ansioso, que está com medo, o que é natural, dessa situação em que nós vivemos. Saiba que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Saiba que segurando na mão do Senhor, nós voltaremos para o barco e a tempestade irá se acalmar, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que Deus abençoe a sua palavra, que Ele nos dê alento, que Ele nos dê consolo. Tá bem, meus irmãos? Vamos encerrar com uma oração, que Deus possa abençoar a vida do irmão, ter misericórdia dessa dificuldade que nós estamos passando. Nós vamos passar, nós vamos atravessar, que a gente consiga voltar um quanto antes para os nossos trabalhos na igreja. E eu gostaria de ver você, meu irmão, que está longe da igreja, eu gostaria de ver você novamente na igreja. Saiba que o seu lugar não é fora, mas junto conosco no mesmo barco. Tá bom? Vamos orar, encerrando o nosso culto, que os irmãos possam ter uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelo alento, ó Pai, que tu nos dá, Senhor Deus, pelo consolo que o teu Santo Espírito nos oferece, pelo consolo, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos concede com a explanação da tua palavra, com a leitura da tua palavra, com a meditação, Senhor Deus,
da tua palavra. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que tu possas abençoar cada um dos nossos irmãos que estão longe desse barco chamado igreja, para que eles possam sentir no coração o amor do teu Santo Espírito e retornar, Senhor Deus, para a igreja, para este barco, de onde eles nunca deveriam ter saído. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, que estamos ansiosos, estamos com medo, estamos inseguros, para que nós possamos levantar os nossos olhos para o alto, clamar pelo teu nome, Senhor Deus, segurar na tua mão, sabedores de que nós vamos entrar no barco e a tempestade irá se acalmar, porque somente tu tens o poder, Senhor Deus, de pôr um fim a todo esse sofrimento que nós estamos passando. Pai de amor, abençoa os nossos irmãos enfermos, que haja plena recuperação de sua saúde. Abençoa, Senhor Deus, os nossos familiares que estão acometidos, Senhor Deus, de Covid, para que eles possam também ser curados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus sobrinhos que estão com Covid. Abençoa, Senhor Deus, o tio da Mauricéia, que também está com Covid em Pernambuco. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos nossos conhecidos, familiares que estão acometidos dessa doença. Que tu possa ter misericórdia, Senhor Deus, desta situação. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com cada irmão, com cada crente espalhado sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem conosco. Tenham uma boa semana. Em nome de Jesus, estejam orando para que o Senhor restabeleça essa situação e que volte tudo ao normal para a honra e glória do nome de Jesus. E que o mundo possa ver em tudo isso uma oportunidade para nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais com mais fé, pessoas mais tolerantes, pessoas mais envolvidas pelo amor e pela solidariedade. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo para os irmãos. Essa noite, nesse lugar, você pode clamar, e Deus vai ouvir, e Ele vai responder, e o mar vai se acalmar, e a tempestade vai passar, querido. Creia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque Deus está comigo, eu posso clamar.
Esse nome toda língua confessará. Oh, todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Jesus, pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso clamar, eu acredito. Eu sei, Senhor, eu não vou naufragar, porque eu sei que tu estás comigo. Eu creio, aleluia, já tenho fé pra descansar nas ondas. Sim, eu posso clamar, eu posso sim, mestre, vem me ajudar. Existe promessa que eu não vou naufragar, nenhuma tempestade vai me derrotar. Aleluia, eu posso sim, eu posso clamar, eu tenho fé pra descansar em ti, nas ondas. Aleluia! Vem me ajudar. Vem, Senhor.